Irmãos e irmãs, bom dia. Hoje é quarta-feira e no meio dessa semana viemos aqui buscar a luz da Palavra de Deus para nós no dia de hoje, que é do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Enquanto estavam escutando, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia se manifestar logo. Disse: Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus servos, entregou a cada um uma bolsa de dinheiro e disse: Negociai com isto até que eu volte. Seus concidadãos, porém, tiveram aversão a ele e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi nomeado rei e voltou. Mandou chamar os servos, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber que negócios cada um havia feito. O primeiro chegou e disse: Senhor, a quantia que me deste rendeu 10 vezes mais. O homem disse: Parabéns, servo bom. Como te mostraste fiel nesta mínima coisa, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, a quantia que me deste rendeu 5 vezes mais. O homem também disse a este: Tu recebe o governo de 5 cidades. Chegou outro servo e disse: Senhor, aqui está a quantia que me deste. Eu a guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Sabias que sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei? Então, por que não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele sua quantia e dai àquele que fez render 10 vezes mais. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 10 vezes a quantia. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que tem será dado, mas aquele que não tem, até mesmo que tem lhe será tirado. E enquanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Depois dessas palavras, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa parábola, irmãos e irmãs, que nos remete à parábola dos talentos que ouvimos no Evangelho de Mateus, São Lucas, tem a sua versão dessa história, onde Jesus conta uma parábola chegando à cidade de Jerusalém. Então, é mais um ensinamento, lembrando que a parábola é um ensinamento que Jesus faz a partir de uma história. Cria uma história para passar a sua mensagem, a mensagem do reino de Deus. E muitas das vezes utiliza de elemento do dia a dia da vida do povo para que o povo pudesse compreender a sua mensagem. E hoje, nessa parábola que Jesus conta, a mensagem que ele deixa para nós e aquilo que todos nós precisamos perceber e refletir é: o nosso Deus distribuiu uma quantia de dinheiro em igual para os servos. Não fez distinção, não tem privilegiados, não. Aqui Jesus está deixando claro que cada ser humano que é filho querido e amado de Deus recebe dons, recebe talentos, tem potencialidades, tem graças que Deus lhes dá. E isso toda a humanidade recebe. Não tem alguém mais privilegiado, gente menos privilegiado. Não tem gente com mais dons e pessoas com menos dons. Podem ter com dons diferentes, capacidades diferentes, mas as capacidades Deus ofereceu para todos. E isto
que Deus nos dá, a partir da parábola que Jesus nos conta, né? É o rei que nos dá, o rei é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Jesus está querendo abrir os nossos olhos para percebermos que, a partir da nossa fé nele, em nosso Senhor Jesus Cristo, e na missão que Jesus nos dá de irmos pelo mundo inteiro, após a sua paixão, morte e ressurreição, Jesus deixa claro que todos nós estamos recebendo algo diante de Deus que deve ser trabalhado, que deve ser multiplicado, ou seja, nós devemos nos colocar a serviço, utilizando os dons que Deus nos dá, as capacidades, os talentos que temos, em prol daquilo que Deus nos confia. Deus nos confia a missão do reino, de nos empenharmos pela vida humana, pela dignidade da vida humana, de fazermos o bem a todos, de sermos sinais visíveis do seu amor, ajudar as pessoas que mais sofrem, como vimos, por exemplo, né, na parábola de segunda-feira da cura do cego de Jericó, ontem, sobre a questão da não exclusão em relação à conversão de Zaqueu, quando Jesus entra na sua casa. Então Jesus está nos ensinando que nós somos enviados para salvar pessoas, para que pessoas possam encontrar o Deus vivo e verdadeiro e se converter e passar a viver como membros vivos do reino de Deus. Por isso que na conclusão da parábola, Jesus fala, né, que quem se empenha pelo reino recebe mais. Ou seja, recebe mais graças, recebe mais bênçãos. Como 2 servos que multiplicaram, trabalharam e multiplicaram, né, aquilo que Deus lhes deu, eles receberam a recompensa por isso. Agora, aquele que recebeu, não fez nada e devolve a mesma quantia para o rei, esse servo é repreendido. Por quê? Porque não colocou em prática aquilo que Deus lhe deu, não trabalhou, ficou na mesma. Vamos pensar na nossa vida. É como se a nossa vida passasse, como se chegássemos, né, no final da nossa vida, e a nossa vida fosse a mesma coisa desde quando a gente era criança, ou quando cresceu. A gente não fez nada de bom, a gente não cresceu na capacidade de amar, a gente não cresceu na capacidade de perdoar, a gente não cresceu na prática da caridade. É como se a pessoa não se transformasse, não mudasse, não amadurecesse. Então essa pessoa não é digna do reino de Deus, porque não está trabalhando aquilo que Deus lhe deu. Por isso, nessa parábola que Jesus nos conta, ele está abrindo os nossos olhos. O reino de Deus vai chegar quando Jesus está indo para Jerusalém, né? Vai realizar a sua missão, ou seja, ali vai ter o auge da sua missão. Mas o sinal do reino de Deus vai estar cada vez mais visível em toda a vida de nosso Senhor. E é isso que a igreja é chamada a fazer. Concretizando os sinais de Jesus no mundo, ela está tornando o reino de Deus cada vez mais visível. Mas isso só vai acontecer se todos os discípulos de Jesus realmente se empenharem, se colocarem a serviço pelo reino de Deus. Então, irmãos e irmãs, termino com uma questão. O que você está fazendo com aquilo que Deus te confiou? Como você está agindo com as graças que Deus te dá? Qual o seu empenho pela construção do reino? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno e fique com Deus.